Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de domingo, esse vídeo que também é uma espécie de pré-jogo, né? Afinal de contas o Vasco daqui a pouquinho, 9 horas da noite, enfrenta a equipe da Portuguesa pelo Campeonato Carioca. O Vasco pode entrar hoje no G4, né, do Campeonato Carioca e a gente espera que entre e não saia mais dali para garantir a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca. A gente vai falar sobre isso, a gente vai trazer as prováveis escalações, mas a gente vai falar também sobre o mercado da bola, né? O Vasco intensificando aí a sua busca, né, por atacantes, e o Rony do Palmeiras surge como opção, além, é claro, do Bryan Rodrigues, que o Vasco já vem negociando aí há algum tempinho. Falaremos também do Leandrinho, que pode estar a caminho do futebol da Arábia, né, do mundo árabe, enfim. Tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem um oferecimento da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama, o link tá aqui na descrição desse vídeo, você clica e já é direcionado para o site da KTO com o nosso código promocional, beleza? Aí a KTO vai entender que você veio através aqui do canal, tem o QR Code também na tela. Hoje tem jogo do Vasco, você pode dar o seu palpite lá na KTO, beleza? Sempre com responsabilidade, lembrando que a KTO é um site para maior de 18 anos, se você for menor de idade, nem entre no link. Bom, vamos começar falando aqui sobre Leandrinho, né? O lateral esquerdo Leandrinho, que está bem próximo de deixar o Vasco da Gama. O Al-Shabaab da Arábia, né? Do mundo árabe, procurou o Vasco querendo contratar o Leandrinho, fez ali uma proposta com uma quantia em dinheiro, perdoando a dívida que o Vasco tem em relação ao Paulinho Paula. Só que o Vasco fez uma contraproposta, né, ao Shabaab, e você vai entender essa situação agora. O Vasco propôs ao Shabaab liberar o Leandrinho pelos $500 mil de empréstimo e também o abatimento da dívida, né, do Vasco com o Paulinho Paula. Mas esse empréstimo não teria ali a opção de compra em maio para o clube árabe. O Al-Shabaab aceita, mas faz uma proposta de abatimento de 50% da dívida em relação ao Paulinho Paula, se não ficar com o jogador em maio. Se for exercer a opção de compra, as partes discutem lá em maio, né, o valor ideal para a venda. A diretoria do Vasco está relutante em aceitar liberar o Leandrinho com um valor fixado ali de compra em maio e precisa responder o mais rápido possível aí aos árabes, porque a janela fecha semana que vem e o Al-Shabaab quer uma posição o mais rápido possível, pois precisa de um lateral e terá que buscar um outro nome caso o Vasco recuse a proposta pelo Leandrinho. A coisa já teve praticamente encaminhada, né, para fechar negócio, mas por conta desse detalhe aí da opção de compra, deu uma agarrada. Mas eu acho que as partes ainda estão confiantes aí num desfecho positivo, né? É bem provável que o Leandrinho realmente vá para o Al-Shabaab lá do mundo árabe. Vamos aguardar, tendo mais atualizações, a gente traz aqui no canal, porque agora a gente fala sobre atacante, né? O Vasco intensifica a sua busca por um atacante titular e eu vou mostrar aqui como estão as negociações, né? Bryan Rodrigues e Rony seguem em pauta no Vasco e são os dois nomes preferidos, né, da diretoria nesse momento. Então o Vasco continua a sua busca por um atacante para o seu time titular. Nos últimos dias o Vasco intensificou as negociações com seus alvos, e a chegada de um ponta esquerda é vista como fundamental pela diretoria e comissão técnica vascaína. As informações são do Globoesporte.com. Os nomes em discussão seguem os mesmos. O Coelho está próximo de fechar com o Atlético Mineiro, então o Vasco tem como prioridade o Bryan Rodrigues do América do México e o Rony do Palmeiras. As negociações acontecem em modelos diferentes. O Vasco pretende comprar o Bryan Rodrigues e está negociando os valores com a América do México.
A direção vascaína sinalizou com uma proposta próxima aos 4,5 milhões de dólares, que na cotação atual dá mais ou menos 26,5 milhões de reais, por mais da metade dos direitos econômicos do uruguaio. A oferta a princípio não agradou os mexicanos, né? Mas as conversas continuam em andamento. Os percentuais já foram alterados e o Vasco mexeu ali nos valores oferecidos ao América. O Vasco também tentou inserir o Jean Davi como uma possível troca, mas as conversas para esse lado, né, não aconteceram porque o América não quer envolver nenhum outro jogador do Vasco na negociação. Pelo staff do Brian Rodrigues, o uruguaio vê com bons olhos, né, uma transferência para o Vasco. O jogador tem interesse em atuar no futebol brasileiro, até como possibilidade ali de ter mais sequência na seleção uruguaia. Além do staff pessoal de Brian, as negociações são intermediadas pelo empresário Marco Vanzini, que também participou da negociação com o Jean Davi para o Vasco da Gama. O outro nome é o Rony, né? A negociação com o Palmeiras seria por empréstimo. Antes, o atacante era disputado por vários clubes do futebol brasileiro, como o Atlético Mineiro, Fluminense e Santos. Mas, nesse momento, os únicos times do Brasil que mantêm conversas, né, pelo Rony é o Vasco e o próprio Santos. A diretoria do Vasco já foi alertada que Rony não faz parte dos planos do Palmeiras. O Abel Ferreira deixou claro que não conta com o jogador e não o relacionou para nenhuma partida até esse momento na temporada. Então, nesse momento, né, Rony e Brian Rodrigues são os dois alvos principais do Vasco, né, para contratar um atacante que realmente é prioridade, né? Tem que vir logo, cada vez mais vai ficando claro que o Vasco precisa, né, contratar um atacante. Vamos aguardar, tendo mais informações a gente atualiza aqui no canal. Agora a gente fala rapidinho de Vasco e Portuguesa, né? Porque o Vasco enfrenta a Portuguesa hoje, 9 horas da noite, no estádio de São Januário, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo hoje marca a estreia de Fábio Carille e do time principal do Vasco da Gama na cidade do Rio de Janeiro, né? O treinador contou com o grupo principal pela primeira vez na última quarta-feira, mas o jogo aconteceu em Manaus, onde o Vasco venceu por 2-0. Se vencer hoje, o Vasco entra no G4 ali do Campeonato Carioca, né, na zona de classificação para a semifinal. O Vasco terá o mesmo time da estreia da equipe principal, né, contra o Madureira. O Fábio Carille ainda não tem Maurício Lemos entre os relacionados, pois o zagueiro uruguaio segue ali em preparação física. A tendência é que o Vasco repita a mesma escalação. O Vasco deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor, Lucas Oliveira e Lucas Piton, o meio com Jair, Paulinho, Tietê e Coutinho, na frente Alex Teixeira e Verratti. Essa é a provável escalação do Vasco. A gente fala rapidinho da escalação da Portuguesa, que deve ir a campo com Bruno, Lucas Mota, Thomas Kaique, Ian Carlo e Irã, Marcos Vinícius, Wellington César, Romarinho e Anderson Rosa, na frente Joãozinho e Lohan. Essa é a provável escalação da Portuguesa. Vasco e Portuguesa se enfrentam hoje, né, em São Januário. Inclusive tem narração aqui ao vivo no canal, beleza? Conto com a sua audiência. Já vou deixar inclusive o link aqui na descrição. Vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva. Até a próxima.